Aviso 1. Atendendo a pedidos, cumpro a tarefa de tentar explicar e decodificar este filme ao máximo de seus estertores. O meu trabalho se restringiu aqui em selecionar, reunir e organizar em um quadro coerente todas as investidas que foram feitas nesse sentido por argutos espectadores, analistas e detetives em blogs, sites e fóruns de discussão, acrescentando apenas algumas contribuições pontuais. A todos eles fica o crédito. Aviso 2. Esta é uma versão amenizada, para que se enquadrasse nos cada vez mais rígidos critérios e regulamentos desta comunidade. Aviso 3. Spoilers à frente. Mergulhemos a fundo agora nos mistérios do Lago Prateado. Não há rebelião, só eu ganhando um salário. O compositor. Under the Silver Lake, intitulado no Brasil de O Mistério de Silver Lake, é um filme neo-noir, intrigante e instigante, ou talvez ambos, simultaneamente, carregado de mensagens codificadas, significados ocultos e quebra-cabeças para resolver. Antes de mergulhar neles, vamos falar sobre o pôster principal do filme, que traz palmeiras e uma mulher anônima afundando em uma piscina d'água na locação do filme, Califórnia e mais especificamente Hollywood. Eu diria que o pôster é o indicador visual perfeito do que é este filme, porque após uma inspeção mais aprofundada, há muitos ovos de Páscoa esperando para serem descobertos se você olhar mais a fundo e explorar os elementos míticos que jazem sob o lago prateado. Um bom olho consegue capturar vários elementos que aparecem ao longo do filme neste pôster. Se você focar seus olhos nas bolhas acima da mulher, você poderá ver o que parece ser um pirata barbudo misturado à água. Logo à esquerda e abaixo dele, há uma boneca, e à direita e abaixo há um homem parecido com o ator James Dean segurando uma arma. Há mais imagens como estas misturadas com as bolhas, mas são estas que mais nos chamam a atenção. Note também nos círculos vermelhos que assinalei, a partir da esquerda, no sentido horário, a garota balão, uma personagem predominante no filme, uma guitarra, que será usada por Sam para matar o compositor, uma cruz que diz Jesus salva, referindo-se à banda principal do filme, uma baleia, binóculos, os já referidos James Dean, pirata e boneca, o código para Keep Quiet, que aparece frequentemente no filme, e outros sinais que não representam nada e são, de certa forma, pistas falsas. A palavra sex também pode ser vista no cabelo da mulher sem nome, que é um grande tema do filme. Sex é uma palavra que aparece com uma certa frequência em mensagens subliminares embutidas em muitos filmes de Hollywood, até mesmo infantis, como O Rei Leão, de 1994, da Disney. Até mesmo a NASA fez com que algumas nuvens no Blue Marble de 2015, nada mais do que uma imagem composta, como quase todas as fotos da Terra vista do espaço, formassem claramente a palavra sex. Você pode saber mais a respeito em minha matéria, o Blue Marble e outras fotos compostas da Terra produzidas pela NASA, publicada no meu Patreon. Além disso, há também uma imagem do protagonista Andrew Garfield em camadas nas palmeiras na parte inferior do pôster, logo acima do sobrenome Mitchell. Um mistério mais profundo nos aguarda como espectadores, pois, ao longo do filme, um conjunto separado de códigos secretos está esperando que possamos decifrá-los. Esses códigos são usados na seguinte ordem: 1. Cifra copiale. 2. Código Morse. 3. Cifra de substituição. 4. Substituição simples. 5. Cifra do zodíaco. 6. Substituição de palavra-chave. Nos créditos finais, há uma cifra de César, uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia, que consiste em substituir cada letra do texto por outra do alfabeto, sendo B igual a A, que resulta em Under the Silver Lake, um filme de David Robert Mitchell. A história se concentra em Sam, interpretado por Andrew Garfield, um hipster desempregado, desgrenhado e frustrado de 33 anos que fica obcecado com o desaparecimento de Sarah, interpretada por Riley Keough, sua linda vizinha, levando-o a uma toca de coelho cheia de acontecimentos estranhos e eventos bizarros em Hollywood. A propósito, Silver Lake é um bairro do lado leste de Los Angeles
que adota totalmente o estilo de vida hipster, moderna, do protagonista. No roteiro, a história se passa no verão de 2011, quando Sam tinha 33 anos, sendo 33 o grau máximo dos pedreiros. A busca de Sam por respostas entre minúcias não é exatamente frutífera. Há pistas e intrigas de sobra, mas poucas delas levam a algo substantivo. David Robert Mitchell colocou pistas tentadoras que deliberadamente não levam a lugar nenhum para ajudar a reforçar a ideia de segredos escondidos à vista de todos. Afinal, é mais tentador imaginar forças sinistras em ação e procurar a chave mestra que abrirá uma vasta câmara de segredos do que esmiuçar explicações chatas e diretas sobre por que os poderosos permanecem no poder e os de fora permanecem do lado de fora. Pensar que o mundo é controlado por elites corruptas que oprimem as não-elites a partir das sombras, falando em códigos que só elas compreendem, nos transforma em detetives amadores, o que é muito mais atraente e menos tedioso do que marinar nossa própria fraqueza. Os códigos aparecem em profusão, e logo na cena de abertura do filme, os animais mostrados em diferentes cores de fundo de forma subliminar representam cada um uma letra diferente do título do filme. As letras iniciais de unicórnio, tigre, cobra, leão são as mesmas de Under the Silver Lake, UTSL. Ato contínuo. Surge uma garota tentando limpar a pichação. Beware the Dog Killer. Cuidado com o assassino de cães, em tinta preta feita na vitrine de um café. Note que ela usa uma camiseta com o rosto de Jim Morrison, o líder do The Doors que morreu de forma misteriosa aos 27 anos na banheira de um hotel em Paris. Teria Morrison algo a ver com a frase pichada? Sim, e a explicação é peculiar. Quando, do lançamento do segundo disco do grupo, Strange Days, em 1967, Jim Morrison não queria que seu rosto aparecesse e tivesse tanto destaque quanto no álbum de estreia, muito comercial e apelativo para seu gosto, no que tentou convencer o diretor artístico Bill Harvey que o deixasse e os outros 3 componentes posarem em uma grande sala cercados por nada menos do que 100 cães. Quando perguntado de onde havia tirado uma tal surreal e original ideia, Jim respondeu que tudo seria uma metáfora, pois cão, dog, é o inverso de Deus, God. Os produtores, no entanto, alegaram que seria muito perigoso e, portanto, inviável a concretização de tal ideia. A câmera vai se deslocando, mostrando jovens clientes entrando no estabelecimento, até que um deles, vestindo a camiseta de um dinossauro, fica enquadrado no extremo oposto da garota com a camiseta de Jim Morrison. A sugestão é de que Jim é um ídolo dos tempos idos, de um passado extinto. Para reforçar isso, a letra D de dinossauro fica sobre o olho direito de Morrison, formando um olho de Horus. Em seguida, as imagens dos animais que aparecem de forma subliminar na abertura surgem, junto com outros animais, em padrão semelhante na forma de logotipos na camiseta de um rapaz com cara de nerd. Os animais que se veem na camiseta são, nesta ordem, urso, morsa, jacaré, guaxinim, cão, avestruz, girafa, coala, iguana, leão, guaxinim. As iniciais de cada palavra em inglês indicam Beware Dog Killer, que significa cuidado com o assassino de cães, ou seja, o mesmo alerta pichado na vitrine. Sam surge então em cena pela primeira vez e, enquadrado pela mensagem da janela Cuidado com o assassino de cães, como que a sugerir ser ele o tal assassino. Sam parece atordoado, isolado da multidão, assaltado por todos os lados pela conversa fiada das belas jovens que o rodeiam, olhando com uma intensidade sobrenatural para um par de jovens absortas numa discussão inaudível. Vê-se na borda inferior do menu do café um código Morse. Esse código se soletra XJVOOJRYXERSW. Mas o que significa? Como podemos decodificá-lo? É uma cifra com chave que iremos ver na casa do fã de quadrinhos. Com esta chave, XJVOOJRYXERSW,
XERSW resulta em quais três palavras? Eu usando outra chave E é igual a EE no canto inferior esquerdo do outdoor da Optic, posso ver claramente agora, encontramos também quais três palavras. What Three Words é um sistema de geodecodificação para comunicação de locais com resolução de 3 metros. What Three Words codifica coordenadas geográficas em 3 palavras de dicionário que estão vinculadas a um quadrado de 3 metros no mapa mundial. É aqui que o mistério termina. Não contribui para nada no enredo e é apenas um mistério aleatório que o diretor decidiu incluir. Algo realmente interessante é que o logotipo do aplicativo What Three Words é o código Robo do sem-teto para Este Não É um Lugar Seguro, que pode ser visto no filme. O quarto de Sam é o de número 23, uma referência ao enigma do número 23, conceito popularizado por vários livros, filmes e teorias da não coincidência que sugerem que o número 23 aparece com frequência incomum em vários contextos e pode ser um símbolo de algum significado maior e oculto. O princípio discórdia afirma que todas as coisas acontecem em 5, ou são divisíveis por ou são múltiplos de 5, ou são de alguma forma direta ou indiretamente apropriado para 5, o que é conhecido como a lei dos 5, porque 2 mais 3 é igual a 5. Princípio discórdia é um tema sagrado do discordianismo escrito por Gregory Hill e Kerry Wendell Thorniley, publicado originalmente com o título de Princípio Discórdia ou Como o Oeste Foi Perdido, numa edição limitada de 5 cópias em 1965. O livro descreve a sociedade discordiana e a sua deusa Eris, bem como o básico do discordianismo. É característico do tema a mistura de escrita mecânica e manuscrita com clip art, carimbos e selos apropriados de outras fontes, numa possível violação de leis do copyright. O título inteiro da quarta e mais bem conhecida edição é Princípio Discórdia, ou Como Encontrei a Deusa e o que Fiz com Ela Quando a Encontrei, o Opiáceo Magno, de Malaclipse, o mais jovem, onde se explica absolutamente tudo o que vale saber sobre absolutamente qualquer coisa. O filme de 2007, o número 23, estrelado por Jim Carrey, é a história de um homem que fica obcecado pelo número 23 enquanto lê um livro do mesmo título que parece ser sobre sua vida. Andrew Garfield evoca todo o seu carisma para interpretar um anti-herói, o tipo de cara que pode falar com sua mãe ao telefone, enganando-a descaradamente, fazendo-a pensar que está em um dia agitado no trabalho, enquanto fuma cigarros compulsivamente e espiona com binóculos sua vizinha de topless, a mulher pássaro em topless, da varanda de seu apartamento no lado leste de Los Angeles. Essa é uma referência dupla. A espiada de Sam evoca James Stewart de Janela Indiscreta, um aceno tão óbvio que Mitchell cola o pôster do filme em seu apartamento e as mulheres vizinhas do lacônico Philip Marlowe de Elliot Gould em O Perigoso Adeus de Robert Altman, talvez o antecedente mais próximo deste filme. Sam tem um pouco da indolência implacável de Gould, mas ninguém vai chamá-lo para qualquer coisa, muito menos para resolver um mistério. Ele está prestes a ser despejado de seu apartamento, e não há a menor indicação de que ele tenha trabalhado um dia na vida. A vizinha de Sam tem esse papagaio irritante e barulhento que canta constantemente algo. Muitos detetives tentaram melhorar ou reverter o áudio, e, pelo que entendi, nada de conclusivo saiu disso. As teorias foram as seguintes: ova, latim para ovo; Hollywood, Oliver, oliva; au revoir, adeus em francês; assassino, Laura. Ao que parece, o papagaio está dizendo nada. É um motivo que faz sentido, tanto como uma pista falsa, mas também como uma isca. Este filme está tentando fazer com que você procure respostas e significados ocultos da mesma maneira que Sam fez para esclarecer as buscas fúteis. Obviamente, o filme conhece bem o discurso invertido nas canções,
pois é um componente central da trama. O papagaio nada mais é do que um vago gorgolejo de ruído, impondo ao público a realização de um teste de Rorschach e a visualização de algo a partir do nada. Também pode ser um símbolo da incerteza de Sam. É uma provocação para nós ouvirmos quando a amiga de Sam se aproxima e brinca que ouve o pássaro dizendo apenas um amigo. Enquanto cobiça mulheres, Sam tem uma namorada eternamente aspirante à atriz, identificada apenas como atriz, que só usa para satisfação carnal. No momento do ato, sua atenção é desviada para o noticiário da TV, que reporta o desaparecimento do magnata bilionário Jefferson Seven. Ela pega sobre o criado mudo seu exemplar favorito da Playboy, que traz na capa uma Playmate com as mãos sobre os seios e que parece estar submersa em uma piscina. Trata-se da Playboy de julho de 1970 com a Playmate Carol Willis na capa, que remete aos vários mistérios do filme que jazem sob a água. Sam explica que essa edição é sua favorita porque a encontrou na caixa de ferramentas na garagem de seu pai. Com um futuro sombrio pela frente, Sam é abençoado, entre aspas, por ser pego em um mistério que o consumirá tão profundamente que não terá de se preocupar com aborrecidos problemas mundanos e banais imediatos como pagar o aluguel. Em uma livraria, a câmera percorre as estantes até chegar em Sam, que está de joelhos em frente à prateleira de zins, como que reverenciando a subcultura, em detrimento da alta cultura ao redor. Ele encontra a edição número 1 do zine Under the Silver Lake e oferece ao vendedor $5 para que este passasse o número do seu telefone ao autor. Note o gibi do Homem-Aranha ao lado do zine. O vendedor cede após uma certa insistência e recusa os $5, um tanto ofendido pela baixa quantia. No zine está escrito, abre aspas, ninguém será feliz aqui, até que todos os cães sejam mortos. Só eu conheço os segredos de Silver Lake. Na hora certa vou revelar a verdade sobre os crimes misteriosos, assassinatos e desaparecimentos desta comunidade amaldiçoada. Eu tenho as respostas e vou revelá-las sob Silver Lake. Fecha aspas. Sam volta para casa e encontra o cachorro de Sarah, interpretada por Riley Keough, Coca-Cola, que Sam alimenta com um biscoito vermelho para cachorro. Durante a apresentação, Sarah se lembra de Coca-Cola como um raio de sol, um antigo slogan da Coca-Cola que ela aprendeu com sua avó, a quem ela se refere como uma senhora inteligente. Sam diz a Sarah que seu cachorro morreu recentemente e ela o convida para entrar e o acusa de forma sedutora de espioná-la de sua varanda enquanto estava à beira da piscina. Sam nega desajeitadamente a acusação e os dois passam um tempo no apartamento dela fumando e assistindo Como Agarrar um Milionário, um filme de 1953 dirigido por Jean Negulesco, que a obceca tanto que ela tem bonecas Marilyn Monroe, Betty Grable e Lauren Bacall em sua cômoda. Ao lado da TV de Sarah estão 3 bonecas, cada uma com um código significativo. O código de cada boneca usa a cifra do zodíaco, que fornece 3 palavras: Tombstone, Sheriff, Entry, ou entrada da lápide do xerife. As entradas são tumbas, pois quando Sam menciona os bunker, ele diz que são tumbas. Há uma policial xerife que despeja Sam de seu apartamento, um guincho do xerife que leva o carro de Sam, e o rei do sem-teto, que de certa forma também age como um xerife. O assassino do Zodíaco aterrorizou várias comunidades do norte da Califórnia durante 10 meses no final dos anos 60, sem nunca ter sido identificado. Em meados de dezembro de 2020, um grupo de criptógrafos amadores reivindicou ter decifrado o código utilizado por ele. Estes são os códigos enviados pelo assassino do Zodíaco, respectivamente ao Chronicle, ao Examiner e ao Times Herald, em 1969. Quando usamos Tombstone, Sheriff, Entry em what3words.com, isso nos coloca em um bosque de sequoias perto de Mitchell Peak,
e Sphinx Crest. Uma outra linha pode ser estabelecida a partir da cena no bar da caverna com a garota balão, onde há uma mesa que é uma réplica da lápide de Jane Mansfield. Então, talvez a lápide de What Three Words possa ter alguma conexão com Jane Mansfield. A referência a Mansfield faz todo sentido, afinal, foi ela que, em 1963, no filme Promises, Promises, se tornou a primeira atriz a aparecer nua em uma produção de Hollywood. Mansfield era um membro ativo e uma sacerdotisa da Igreja de Satanás de Antor Sandor LaVey e acabou morrendo aos 34 anos em um acidente automobilístico. Marilyn Monroe e Jane Mansfield tinham muito em comum. Ambas eram platinum blonde, não eram loiras naturais, com muito glamour e apelo sexual. Ambas eram playmates da Playboy. Ambas tiveram um affair com LaVey e com os irmãos Robert e John Kennedy. Finalmente, ambas morreram na casa dos 30 anos. Outro ponto em comum é que ambas eram parte da agência Blue Book Model. Foi lá que Norma Jean se metamorfoseou na icônica Marilyn Monroe, estereotipada como a eterna loira provocante e ingênua que tem as saias levantadas na ventilação do metrô em O Pecado Mora ao Lado, roteirizado e dirigido por Billy Wilder em 1955. Quando as companheiras de apartamento de Sarah chegam, Sam tem de sair e quando passa pela sala, vê quem elas trouxeram, um sujeito barbudo fantasiado de pirata, para quem elas exibem atrevidamente as roupas que haviam comprado. Sam observa aquilo com um olhar maroto. Logo atrás dele, um dos quadros mostra uma borboleta, o recorrente símbolo do projeto Monarca. Ao saírem, Sarah se mostra perturbada com os fogos de artifício espocando, ao que Sam diz: "Isso é estranho. Não está muito no fim de verão para fogos de artifício?" A primeira parte dos fogos de artifício foi traduzida em código Morse, que se soletra "Eu subo agora", e o motivo da perturbação de Sarah é que ela está interpretando esta mensagem. A mensagem diz a Sarah que é hora de ir ao túmulo, o que explica por que ela faz as malas e vai embora no dia seguinte. Depois de flagrar 3 garotos vandalizando os carros da vizinhança, incluindo o seu próprio, e de dar uma lição neles de maneira tão explosiva que nos leva a suspeitar ainda mais dele como o tal assassino de cães, Sam está de volta ao seu AP, lendo em voz alta ao Zin, com a TV ligada e um noticiário que reporta mais uma vez o desaparecimento do magnata Jefferson Seven. A barra de rolagem na parte inferior de um canal de notícias nos mostra Copiale Graffiti, que se refere à cifra Copiale, Codex Copiale, um manuscrito cifrado de 105 páginas encontrado na Suécia, datado de 1730. O significado desse texto criptografado permaneceu um mistério até 2011, quando o cientista da computação Kevin Knight criou um programa para traduzir a cifra Copiale, o que permitiu que uma equipe da Universidade do Sul da Califórnia e da Universidade de Uppsala decodificassem o manuscrito. O texto em alemão cifrado contém ritos de uma sociedade secreta, os oculistas, liderados pelo oftalmologista Friedrich August von Veltheim. No dia seguinte, Sam fica obcecado ao saber que sua glamurosa vizinha Sarah se mudou sem dizer uma palavra, justamente quando estava prestes a consumar seu relacionamento com ela. Sam fica obsessivamente focado em sua teoria de que o destino dela e agora o dele estão ligados. Sam invade o apartamento vazio e encontra uma caixa de sapatos no armário de Sarah. Lá dentro, Sam encontra uma foto Polaroid de Sarah, que ele guarda, um vibrador rosa, que ele cheira, e as 3 bonecas entre os detritos sentimentais e o lixo. Pouco depois, uma mulher, a atriz Josha Mehmet, entra na casa, pega a caixa e assim que fecha a porta, vê-se na parede logo atrás um símbolo que mais tarde ele descobrirá que se trata do código Robo, em forma de 2 diamantes para "Fique quieto", Keep Quiet. Sam a segue, e no muro pela qual ela passa, aparece o código Copiale. Sam
se esconde atrás de uma árvore que tem o cartaz oferecendo uma recompensa para quem encontrar um cão desaparecido, e dali a vê entrar em um Volkswagen Golf branco conversível, junto com mais duas garotas. Naturalmente, Sam as segue e as vê parando diante de um estádio que exibe os números 751 no placar. Esses números orientam as meninas a se dirigirem ao endereço 751. O local onde elas vão parar é Echo Park Lake, que fica na 751 Echo Park Lane. Dali, ele as vê entrando em um pedalinho e, de bordo de um pedalinho, as vê entregando a caixa ao sujeito barbudo fantasiado de pirata, que sai correndo em desabalada carreira. Sam decide seguir o conversível branco, coelho branco, das meninas, que o leva até o lugar chamado de Purgatório. Sam é recepcionado no Purgatório por duas garotas que lhe oferecem maçãs, o fruto tentador do pecado original que provocou a queda do homem e o despertou para o conhecimento. Mas não eram maçãs comestíveis, e sim agulheiros de onde Sam retira uma agulha. Ali, Sam é transportado para um mundo paralelo fantástico que se recompõe para atender às suas necessidades e conhece uma profusão de tipos que boiam na superfície do mar de sujeira de Hollywood. Ele vê uma apresentação da banda Jesus e as Noivas do Drácula, com a cruz em neon, Jesus salve-nos. Jesus, obviamente, seria um símbolo de como as celebridades são vistas como deuses ou relacionadas a deuses. Isso se relaciona com o tema da crítica a Hollywood, com a adoração às celebridades. Durante a performance da Garota Balão, interpretada por Grace Van Patten, e a agulha que lhe foi dada na entrada era justamente para estourar um dos balões dela, se vê dois rapazes com as mesmas camisetas com logotipos de animais que apareceram logo no início no bar café. Sam tem uma de suas estranhas cenas de sonho e imagina Sarah nadando na piscina do prédio, que é uma referência ao icônico teste de Marilyn Monroe para Something's Got to Give, filme inacabado de 1962, dirigido por George Cukor, onde ela puxa a perna para fora da piscina. Este é outro exemplo da homenagem à Era de Ouro de Hollywood e mostra ao público como Sam vê Sarah, considerando-a tão bonita quanto a escrava monarca Marilyn Monroe. Ora, Something's Got to Give é simplesmente o mais famoso filme não terminado da história do cinema, e o último antes da morte de Marilyn, em 4 de agosto de 1962. Se tivesse sido completado e estreado nos cinemas, Marilyn Monroe teria sido a primeira diva hollywoodiana da era sonora a aparecer nua em um filme. Contudo, como já me referi, a façanha coube a Jane Mansfield no filme do ano seguinte, Promises, Promises. Foi durante as filmagens deste filme que Marilyn voou para Nova York em 17 de maio para cantar Parabéns a Você na festa de aniversário do presidente John Kennedy. Na terça parte do filme, Sam finalmente vai à casa do personagem ainda mais deslocado e paranoico do que ele próprio, o fã de quadrinhos, interpretado por Patrick Fischor, criador do zine Under the Silver Lake, que é obcecado por encontrar padrões e conectar os pontos. Fã de quadrinhos argumenta que nosso mundo está cheio de códigos, pactos, acordos e mensagens subliminares. Em sua sala, você pode ver duas corujas, símbolo de Minerva, a deusa da sabedoria, adotada pelos iluminados, uma vez que estes se veem como os governantes sábios do planeta, os únicos deuses cheios de sabedoria iluminada que governam o povo profano, ignorante e imbecilizado, no que não deixam de ter razão. A coruja, o símbolo que era usado pelas bruxas e pelos ocultistas, foi adotado pelo Bohemian Grove, um acampamento exclusivo da elite iluminada. Uma gigantesca coruja também pode ser vista em mapas e imagens de satélite no topo da pirâmide formada pelas ruas ao redor do Capitólio. Aqui vemos sobre um rack outra coruja, esta junta de uma pirâmide. Os rostos na parede, conforme explicou o próprio fã de quadrinhos, são máscaras de vida, um molde de resina com o rosto de pessoas famosas,
representações reais e fiéis dessas pessoas incríveis. A maioria foi feita para filmes, algumas foram feitas por escultores para a construção de estátuas, como a do Lincoln. É o rosto dele mesmo, e este é o Johnny Depp, ao lado de Grace Kelly. Fã de quadrinhos explica a Sam que o símbolo que ele viu na parede do quarto de Sarah significa "fique quieto", e que é um código roubo dos sem-teto e andarilhos, muito usado nos anos 1930, época da Grande Depressão. Abre aspas, eles usavam para avisar as pessoas quem era legal, quem não era, que casas davam comida, se havia um médico na cidade que pudesse ajudar os viajantes, essas coisas, fecha aspas. Fã de quadrinhos pede uma nota de dólar a Sam e lhe explana, abre aspas. Aqui, veja, é o sinal do beijo da coruja, bem ali, em toda a nota de $1 deste país. Em cada transação, estamos compactuando com sua lei. Qualquer lar que come, vive ou faz comércio sob os olhos dela está sujeito à sua jurisdição. Nosso mundo está cheio de códigos, pactos, acordos de usuário, mensagens subliminares. Fecha aspas. Aqui, palavras e símbolos escondidos em anúncios impressos, alusões ligadas a corporações, para complementar o que disse fã de quadrinhos. Fã de quadrinhos acredita que a sociedade é controlada inconscientemente por interesses corporativos por meio de lavagem cerebral e mostra a Sam uma coleção de anúncios impressos secretamente projetados para preparar mulheres jovens por meio de insinuações psicológicas ocultas. E o slogan da Coca-Cola e a paixão de Sarah, como agarrar um milionário, sugere que a sua teoria estava certa e que Sarah foi inconscientemente preparada pelas mensagens subliminares a que foi exposta, provavelmente por sua avó. Fã de quadrinhos leva Sam em seu quarto secreto monitorado por câmeras e lhe mostra a caixa do cereal Space Stones, dizendo-lhe estar convencido de que o mapa é a chave para tudo que passei a vida procurando. Mapa esse em escala perfeita de Silver Lake a Hollywood Hills. Está me guiando a algum lugar importante e um dia desses vou decifrá-lo. O pior é que fã de quadrinhos estava certo. Era mesmo a chave de tudo. Um personagem que parece existir para nenhum outro propósito do que explicar os temas e o significado da história é o amigo de Bar, Bar Buddy, interpretado por Topher Grace, com o qual Sam mantém um diálogo interessante no quintal da casa dele enquanto tomam umas cervejas. Sam, já sentiu que fez besteira das grandes há muito tempo e que está vivendo a vida errada, tipo uma versão ruim da vida que deveria ter? Bar Buddy, qual é, cara? Você está bem. Sam, eu achava que ia ser alguém com quem os outros iam se preocupar, que eu ia fazer algo importante. Bar Buddy, porra, cara, todos acham isso. É o básico do narcisismo. Sam, sinto que alguém está me seguindo. Bar Buddy, sim, provavelmente. Sinceramente, quem não está sendo seguido hoje em dia? A sensação está mais forte ultimamente, mesmo antes de toda esta loucura. Esse é o moderno complexo de perseguição. Quem ainda precisa de bruxas e lobisomens? Agora temos computadores. Juro por Deus, no mínimo, toda a população está levemente paranoica. Nossos cérebros de macaco não estão confortáveis sabendo que estão todos interligados e roteados em algum tipo de colmeia alienígena onisciente. E essa porcaria é um caminho direto para a alucinação, para o medo. Barbuddy usa seu drone para espionar uma mulher das vizinhanças que começa a chorar. Pode-se inferir que essa mulher fez algo que não queria para conseguir algo em Hollywood e agora se arrepende. Um ponto que o diretor faz questão de transparecer em cada momento do filme é que considera que o verdadeiro cinema morreu. Durante a estreia de um filme ao ar livre, estrelado por Estrela Cadente 1, interpretada por Bob Salvor Menuez, Sam encontra um grupo de pessoas em cima do túmulo de Alfred Hitchcock, entre elas um barbudo fantasiado de índio e a própria Estrela Cadente 1. Esse desrespeito por um diretor de cinema clássico e o fato de ser o túmulo de um diretor clássico mostra como o diretor pensa que a era de ouro do cinema está morta e que o cinema moderno é um assinte para o cinema antigo.
Embora o diretor seja mais contundente com essa alegoria, ele critica com maestria os artistas e os moradores de Hollywood, a misoginia, o falso sonho de se tornar grande e a fragilidade da cultura pop. O grupo entra em uma limusine preta, no qual está o pirata, que fecha a porta. Sam vai ao show secreto de verão no cemitério Hollywood Forever com o ingresso número 76 em forma de bolacha comestível que ganhou no Purgatório. Lá ele ganha o álbum Jesus e as Noivas do Drácula, que ele usa para decodificar mais informações. Após um show solo secreto de um membro de Jesus e as Noivas do Drácula, Sam encontra novamente a artista performática Garota Balão e a segue até o subterrâneo Clube da Cripta para uma festa dançante que ela descreve como noite de música antiga. Ante as insistências de Sam por explicações, Garota Balão diz retoricamente: "Não tem nada para resolver, sabe? É bobagem desperdiçar sua energia em algo que não importa. Temos essa janelinha onde podemos nos divertir, transar, ser livres. A vida é muito curta, certo?" Sam, emocionado com seu breve monólogo, implora para que ela dance com ele. Por um breve momento, enquanto Sam e a garota giram descontroladamente e desinibidos ao som de What's the Frequency Can do R.E.M., Sam se liberta fugazmente e se entrega à curtição. Em uma sequência com adrenalina acelerada, Sam agita seu corpo com desdém selvagem, mas no meio de sua diversão, Garota Balão sugere que os dois deveriam ficar juntos, e quase instantaneamente o feitiço é quebrado. Sam, tendo ingerido a bolacha ingresso por inteiro, corre para o banheiro para vomitar. Na parede do box do banheiro, vê-se um grafite usando cifra Copiale e que se traduz por Cough Menu. Ao sair do banheiro, Sam vê a mulher que apanhou a caixa no quarto de Sarah e a segue, ainda meio zonzo por entre as lápides do cemitério, até que desmaia e apaga. Lápides estão por todo lado, e a câmera foca exclusivamente em uma lápide de Orson Welles, quando Sam está acordando sobre o túmulo da atriz preferida de sua mãe, Janet Gaynor, que em 1929 foi a primeira vencedora do Oscar de melhor atriz por suas atuações em 3 filmes: Sétimo Céu, de 1927, Aurora, também de 27, e O Anjo das Ruas, de 28. Esta foi a única ocasião em que uma atriz ganhou um Oscar por vários papéis no cinema, e mais tarde ela ainda se tornou uma pintora talentosa. Embora Gaynor tenha alcançado uma fama em uma velocidade vertiginosa na década de 20, ela nunca teve a intenção de buscar o estrelato em Hollywood e foi fortemente incentivada na profissão por seu padrasto. Pode ser que isso não seja significativo, mas num filme tão denso com referências a mulheres jovens sendo aproveitadas por homens venais, suspeito que sim. Um lance de tremenda sincronicidade está acontecendo aqui, pois quem o acorda no celular é sua mãe, que lhe diz ter gravado um filme de Janet Gaynor em VHS e que o enviaria pelo correio, e que só estava ligando para confirmar se ele tinha um videocassete. Sua mãe se despede dizendo que se sentia conectado a ela, enquanto Sam olha para a lápide de Gaynor. Sam nota um anúncio em uma revista em que Estrela Cadente 1 se oferecia como garota de programa, e é claro que ele a chama para tentar saber algo de Sarah. Sam lhe pergunta por que caíra na vida, e ela diz que foi porque o filme independente que estrelara não deu lucro. Como uma mulher que andava ativamente na mesma limusine que o pirata, ela diz que não sabe quem é o pirata e que ele é anônimo. Mas, ao ver a foto de Sarah, ela diz que a viu em uma festa em uma mansão há 2 anos, dentro de um cubo de vidro no meio da sala, imóvel, enquanto que uns velhos idiotas ficavam batendo no vidro. Ela acrescenta ter ouvido umas garotas no banheiro dizendo que a mansão era de um tal de compositor. Sam decifra a letra do hit de Jesus como trazendo a mensagem codificada: esfregue a cabeça de Dean e espere sob Newton. No que ele deduz que deve ir até o busto de James Dean
no lado oeste do gramado do Observatório Griffith, esculpido por Kenneth Kendall, a pedido do próprio Dean, em 1955, de onde se pode tirar fotos do monumento com o icônico letreiro de Hollywood na mesma moldura. Sam esfrega a cabeça de Dean. Enquanto aguardava sob a estátua de Newton, o rei do sem-teto, interpretado por David Yao, aparece dizendo que o vira esfregar a cabeça de Dean e que o levaria aonde ele gostaria de ir, com a condição de que pusesse uma venda nos olhos. Eles adentram por uma porta aberta na parede de uma montanha em Hollywood, e o rei do sem-teto deixa Sam sozinho para que seguisse por sua conta por extensos túneis subterrâneos escavados na rocha. Depois de muito caminhar, Sam chega a um portal egípcio com o olho de Horus no topo. O que ele encontra é uma espécie de bunker ou abrigo nuclear, cuja saída dá em um supermercado. Quando Sam vai novamente à casa do fã de quadrinhos no dia seguinte, fica sabendo pelo policial que ele tirou a própria vida, isso mesmo. Sam invade o quarto secreto da casa e, ao rebobinar as fitas das câmeras de segurança, constata a presença do beijo da coruja, a atriz Karen Nietzsche, uma garota nua que comete assassinatos noturnos usando o rosto empalhado de uma coruja. O beijo da coruja é o nome dado a uma conjectura maluca feita por fã de quadrinhos que surge em carne e osso para matá-lo por razões desconhecidas, mais tarde ameaçando brevemente Sam em sua casa antes de desaparecer da história para nunca mais ser mencionada. A teoria do fã de quadrinhos é parcialmente derivada do que ele considera serem imagens subliminares de coruja escondidas na moeda dos Estados Unidos, mas ele deixa de mencionar o outro significado predominante da coruja para o culto do poder na vida real, como o símbolo do Bohemian Grove, a sociedade de agentes do poder global que se reúne anualmente em meados de julho na floresta perto de Sonoma, em um local tão privado que é omitido de qualquer mapa da região, assim como o culto bilionário de Under the Silver Lake, cujo complexo é editado em imagens de satélite de Los Angeles. Tudo o que acontece em Bohemian Grove, incluindo seu ritual extravagante centrado na queima de uma efígie diante de uma enorme estátua de coruja, é inacessível do público em geral. Sam é levado por seu amigo Allen a uma festa de xadrez, promovida por um ator de seriados que adora receber convidados com beldades e caras que gostam de jogar xadrez. E lá estão a Estrela Cadente 1, Garota Balão e as componentes de Jesus e as noivas do Drácula, bem como o próprio Jesus, a quem Sam interroga violentamente sobre o que significa o código secreto em sua canção, Turning T, Dentes Cerrados. Jesus responde que não tem ideia do que isso significa e que a letra da música foi dada a ele por sua gravadora, bem como os dois outros hits, Rodas da Engrenagem e Valsa dos Camponeses Cristãos. Esta poderia ser uma representação de que nem mesmo Jesus conhece as respostas para os segredos e problemas do mundo. Ele está tão perdido quanto os humanos tentando procurar o significado dos segredos da vida. O próprio Sam está tentando encontrar o sentido da vida ao seu redor, mas fica tão perdido quanto o espectador numa primeira exibição, com todos os mistérios que lhe aparecem em sua busca. Certo, quem escreveu a música? Pergunta Sam, e Jesus lhe responde. Eram entregues anonimamente. Recebi uma ligação da gravadora. Disseram-me para não fazer perguntas e se eu não gravasse as músicas, perderia meu contrato. Ele não me deu um nome. Ele disse que era uma música importante do compositor. Sam pede então à Estrela Cadente 1 que a leve até a mansão do compositor, onde ela lhe disse ter estado. A garota balão lhe conta no caminho que ela teve que se tornar dançarina em festas porque não conseguiu encontrar nenhum trabalho na indústria cinematográfica depois de ter sido atriz infantil em uma novela. Isso quando ela tinha 5, 6 meses. Elas o acompanham até lá e o deixam no ponto onde há umas latas de lixo
que servirão de trampolim para transpor os muros quilométricos que contornam a gigantesca propriedade. Sam pula o muro e segue pela estrada sem asfalto até a mansão, que não passa nitidamente de um cenário pintado, tal qual se via em antigos filmes de Hollywood. É como se ele estivesse indo ao encontro do Mágico de Oz. Aqui chegamos ao momento ápice do filme, revelador de todo o âmago de sua mensagem. Sam encontra na casa um idoso tocando piano, o que se autodenomina o compositor. Note os animais empalhados, uma zebra e um coiote. Na parte inferior esquerda, um gongo chinês da marca que vocês estão vendo, o preferido das principais sinfônicas do mundo. Durante muitos anos, Neil Peart, baterista da banda Rush, utilizou pratos da marca em seu kit. Em 2018, no mesmo ano da realização do filme, a companhia foi adquirida pela Cardinal Percussion, veterana da indústria musical, que se comprometeu a dar sequência à longa história dessa marca, focando em projetar novos modelos combinados com características mais agressivas. Bom, vocês sabem o que saiu do nome da marca desse gongo 2 anos depois. Vê-se um urso empalhado logo atrás de Sam. Entre o coiote há 2 menorás, candelabros de 5 braços ou ramos cada uma, raramente vistas, já que as mais comuns possuem 7 ou 9 ramos. A menorá de 7 ramos, conhecida como menorá do templo, é a que ficava no primeiro e no segundo templos em Jerusalém, e é reconhecida no brasão de armas de Israel. A menorá de 9 ramos é a mais amplamente vista pela maioria das pessoas, especialmente durante a Chanukah, o Festival das Luzes, que é comemorado por 8 dias a partir do pôr do sol do 24º dia do mês judaico de Kislev, o terceiro mês do ano civil e o 9º mês religioso, palavra hebraica que significa educar ou inauguração. Esta menorá é chamada de Hanukkah e, na realidade, tem 8 velas para os 8 dias de Chanukah e uma única vela, acima ou abaixo das 8, conhecida como vela do servo, Shamash. Já a menorá de 5 braços representa os 5 níveis da alma, de acordo com o ensinamento cabalístico. Esta menorá geralmente fica na tribuna do cantor em uma sinagoga. É para aqueles que estão no ano de luto por um ente querido falecido. O compositor admite que há mensagens ocultas nas letras de música pop, e não só, em filmes, programas de TV e tudo o que conhece. Abre aspas. Não me preocupo com a mensagem, só passo adiante. Coloco-a escondida entre as notas para as pessoas que sabem que ela está lá. Ele disse que escreveu as letras de todas as músicas populares das últimas décadas, metade das músicas que ouviu quando era criança. Esses adolescentes dançam ao som da minha música, música que ele associa a um lenço, dizendo que basta assoar o nariz para criar um novo hit. Ele chama a cultura pop de superficial e fina como um pedaço de papel para o qual se tem de fazer pouco ou nenhum esforço para produzir uma nova música que todos gostem. O artista, na verdade, não se importa com a mensagem que passa. Ele só se preocupa em ganhar dinheiro. Não existe uma mensagem profunda na arte. Existe apenas o artista recebendo um contra-cheque. Abre aspas. Não me importo com o que é legal e está na moda. É tudo besteira, não tem importância. Criei muitas das coisas com as quais se importou. As músicas que o alegram e dão um propósito à sua vida. Quando estava se rebelando aos 15 anos, estava se rebelando com minha música. Aquilo com o que você se preocupa e gosta não tem sentido e é superficial. E o criador daquilo que você ama não se importa com o produto. Tudo é apenas uma réplica de outra coisa e o dinheiro é a única motivação do artista. Olha só para você. Tudo com o que sonhava, tudo com o que sonhou fazer parte é uma invenção. Sua arte, sua escrita, sua cultura é o envoltório da ambição de outros homens. Ambições que vão além do que poderá entender. O compositor olha diretamente para a câmera e escarnece o público, dizendo: Não há rebelião, sou só eu, ganhando um salário. A verdadeira mensagem não foi feita para você, então é melhor você apenas sorrir, dançar e curtir a melodia, porque este velho feio, eu, sou a voz da sua geração, dos seus avós, dos seus pais
e de todos os jovens depois de você. A flutuação das canções que ele criou mostra que nenhum gênero, meio ou época estava a salvo dessa verdade cínica. Sam fica particularmente alterado quando ele diz que foi ele quem escreveu Smells Like Teen Spirit e não Kurt Cobain, uma celebridade muito importante para Sam, tanto que tem um pôster da banda em seu quarto, em sua guitarra distorcida. Eu a escrevi aqui, no piano, entre um boquete e um omelete. Num acesso de fúria, Sam liquida o compositor com a guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain, ou seja, ele usa um pedaço da cultura pop para eliminar o maior criador da cultura pop. O diretor David Robert Mitchell aproveita essa cena para denotar não só a falta de alma da arte produzida em Hollywood, como para sugerir que há uma força oculta por trás de tudo. Afinal, quem estaria pagando o salário do tal compositor? O filme que está passando na TV de Sam depois que ele volta para casa e antes de acordar sobressaltado no meio da madrugada para ser atacado pelo beijo da coruja é Vampiros de Almas ou Invasores de Corpos, de 1956, dirigido por Don Siegel, baseado no livro homônimo de Jack Finney, escrito no ano anterior. A cena icônica é na parte final, em que o médico Miles Bennall, interpretado por Kevin McCarthy, apela feito louco, já sabendo que não será ouvido, até porque praticamente toda a população já havia sido substituída pelos aliens disfarçados de plantas, que vindos não se sabe de onde, se apossam das pessoas, assumindo sua forma física para mais facilmente dominar as demais. Com a Guerra Fria a pleno vapor e as feridas abertas pelo macartismo ainda sangrando, o arrepiante filme de Seagal foi interpretado por uns como uma parábola anticomunista e por outros como uma parábola antimacartista. De qualquer forma, foi o filme que mais instilou a paranoia. Sam tem seu apartamento invadido e parcialmente destruído pela criatura notívaga Beijo da Coruja. Sam, que só a tinha visto pelas imagens da câmera, agora a vê com seus próprios olhos. Todavia, o beijo da coruja pode ser apenas a interpretação mental e psíquica do fã de quadrinhos. A coruja foi mostrada por fã de quadrinhos na nota de dólar como uma criatura de controle monetário, isto é, qualquer pessoa que use dinheiro está sob sua vigilância e controle. Sam não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem carro, tinha, mas acabou guinchado por falta de pagamento e gastou os últimos trocados no clube com a garota do balão. Isso significa que o beijo da coruja não tem poder sobre Sam, não importa o que as pessoas poderosas exijam. Sam perscruta pelo olho mágico, ainda temendo pela presença da criatura, mas o que vê é uma agente policial batendo em sua porta, ao que ele instantaneamente sai do campo sobrenatural e volta a cair no mundo real, que é muito mais terrível. E em seguida entra no campo visual seu senhorio para lhe despejar por falta de pagamento do aluguel há muito atrasado. Sam se humilha e diz que não tem para onde ir, no que conta com a benevolência da policial, que lhe concede mais um dia, sob os protestos do seu senhorio, que quer que ele seja posto para fora imediatamente. Sam está na varanda do AP, fumando sem saber o que fazer, quando vê um coiote revirando o lixo e decide segui-lo. O coiote místico o guia até uma casa onde está rolando uma festa descolada, e lá ele encontra a garota do outdoor, da Optic, posso ver claramente agora, que lhe apresenta seu noivo. Pelo diálogo, subentende-se que ela é sua ex, e que Sam um dia teve emprego, pois ela lhe pergunta sobre como estava o trabalho. Em seguida, Sam encontra Millicent Seven, interpretada por Callie Hernandez, a filha do desaparecido bilionário, que está admirando um quadro de Janet Gaynor, a atriz preferida da mãe de Sam. Sam sai caminhando com ela pelas ruas à beira do reservatório. Ao passarem diante de um monumento em memória de um cachorro morto pelo assassino de cães, Millicent diz: "Acho que não deveríamos estar andando por aqui à noite." Ao que Sam a tranquiliza, dizendo: "Acho que estamos a salvo, não estamos com um cachorro." Millicent pergunta a Sam se ele prefere gatos ou cachorros. Ele fica na dúvida e acaba dizendo que foi mordido pelo cachorro dos seus avós quando era criança. "Acho que tenho medo deles." Quando se aproximam de um sem-teto,
Este pede um trocado para Sam, que está sem um centavo e por causa disso é esculhambado por ele. Parece muito provável que Sam tenha acabado em Los Angeles seguindo algum sonho, mas não conseguindo corresponder às ambições dos homens que realmente o alcançaram. Sam está, de fato, a um passo de cair na mesma condição, a momentos de distância dos moradores de rua de quem ele zomba, mas mesmo assim chama o sem-teto de poltergeists. Ela sugere um mergulho no reservatório, e Sam pensa que aquilo era o convite para algo mais, quando era só uma dissimulação para que transferisse para o seu pulso, sob a água, um bracelete com os códigos NPM1 35 a 37H6G4, gravados que ela encontrara no escritório do seu desaparecido pai. O bracelete pertencia a ele, até porque traz gravado também o nome dele, Jefferson. Em seguida, algum desconhecido começa a disparar contra eles, e um dos tiros acerta o coração de Millicent, em outra referência de que a vida imita a arte, pois seu corpo moribundo flutua na água, na mesma pose da Playmate da capa da revista Playboy favorita de Sam. Sam corre de volta ao apartamento completamente nu e, com base nos códigos ou coordenadas inscritas no bracelete, descobre onde é o local de encontro do culto secreto. Ele então usa um mapa, Legend of Zelda, da revista, um tabuleiro de xadrez e o mapa de Los Angeles na caixa de cereal descontinuada da Space Stones para localizar o Monte Hollywood, onde se encontram os desaparecidos Sarah e Jefferson. O código NPM1 Sam interpreta como sendo a edição 1 da Nintendo Power Magazine. Ele então usa o mapa Lenda de Zelda da revista, um tabuleiro de xadrez e um mapa de Los Angeles na caixa de cereal descontinuada da Space Stones para localizar o Monte Hollywood, onde se encontram os desaparecidos Sarah e Jefferson. Mas quando Sam checa as coordenadas do mapa no computador, o satélite não mostra nada. Sam se dirige ao local, uma montanha em forma de pirâmide, e lá se depara com uma barreira que tem o código ROBO, para lugar não seguro, que ele transpõe mesmo assim. Sam usa todos esses elementos disparatados e tão ridículos que qualquer mente sã e madura desprezaria para descobrir a localização de um lugar secreto que seria a chave de tudo, e acaba encontrando os membros do culto que estão com as mulheres que estiveram envolvidas no desaparecimento de Sarah e com a própria Sarah. O público ri de como Sam simplesmente puxa esses objetos do ar para confirmar o óbvio, que uma elite de Hollywood estava escondendo uma mensagem subliminar nesses objetos aleatórios, já que é dessa forma como os tipos como Sam são encarados como infantis, loucos e tolos. Sam fala de todas as suas descobertas e é informado pelo milionário chamado apenas de Homem Final, interpretado por Don McManus, que o bunker em que esteve não é propriamente um abrigo nuclear, e sim uma tumba. São tumbas para reis como eu e Jefferson Seven. Homem Final explica que fará uma cerimônia onde não será simplesmente enterrado, mas ascenderá a um plano maior de existência, prendendo a si mesmo e as mulheres nessa tumba. Se trata de ascensão, não morrer, ser transportado a outro mundo, a algum lugar melhor do que este. Este lugar seria o céu? Pergunta Sam. Não, estou falando de algo exclusivo e real. Nossas almas serão puxadas de nossos corpos e transportadas através deste saco amniótico incomensurável. Estaremos além deste universo, vivendo juntos como reis, sem limitações. Os faraós fizeram isso. Grandes homens ao longo da história fizeram o mesmo. Isto poderia ser uma crítica a seitas como a Scientologia e a Heaven's Gate, para mostrar o quão louco é o seu pensamento. As mulheres são levadas a acreditar que sacrificar-se por este homem tornará a sua vida grandiosa, e elas receberão a felicidade eterna. Isto é uma alusão a produtores predatórios de Hollywood, como Harvey Weinstein, fundador com seu irmão Bob, da produtora Miramax, que prometem às mulheres que podem torná-las famosas ou felizes se lhes fizerem favores inapropriados. O fato de este homem rico estar a ser tratado como um faraó, sendo enterrado num túmulo rodeado pelas suas muitas esposas e riquezas materiais,
representa como as celebridades são adoradas como deuses, mas também podem maltratar e explorar as mulheres facilmente só porque são ricos e têm influência. Sam insiste em saber do paradeiro de Sarah e o homem final lhe mostra uma foto em que se vê Jefferson Seven e suas esposas, entre elas Sarah, embalando as bonecas nos braços. A mulher devolveu as bonecas para Sarah, ao que parece. O homem final lhe informa que naquela altura ela já estava em uma das tumbas subterrâneas do culto poligâmico e lhe concede o precedente de despedir-se dela pelo videofone. Note que ao fundo, sentado no sofá, junto com duas garotas, está Jefferson Seven. Sam é informado que não adiantava tentar persuadi-la a sair dali, já que a tumba dele já havia sido lacrada com uma camada de concreto. Ela reafirma sua convicção de não querer ficar com Sam e diz: bem, não há como sair da tumba agora, então é melhor tirar o melhor proveito disso. Sam apaga por efeito do chá que havia tomado, ou baqueado por tantas insanidades, e vê o rei do sem-teto emergir de um túnel subterrâneo. Sam acorda preso com correntes em um recinto subterrâneo diante do rei do sem-teto, que lhe pergunta se ele sabe o que fez de errado e lhe mostra 2 biscoitos para cães que encontrara em seu bolso. Sam inventa uma história que era para o cão de sua namorada e o rei do sem-teto o deixa partir com a condição de que não contasse nada do que sabia a ninguém, o velho e clássico aviso para ficar de boca fechada. Sam sai em uma tubulação em Los Feliz, perto do Bigfoot, bem de frente ao outdoor da Optic, que está sendo substituído por um da Hambúrgueres São Amor, com um palhaço semelhante ao da rede McDonald's. Sam volta ao bar café do início do filme e vemos que a pichação Beware the Dog Killer ainda está lá, ou seja, não pôde ser removida. Ao entrar em seu apartamento, vemos o código para Fique Quieto pichado em vermelho, sobrepondo-se à porta. Na televisão, Sam assiste o filme de Janet Gaynor que sua mãe lhe enviara pelo correio, conforme havia prometido. É O Sétimo Céu, drama romântico mudo de 1927. Uma frase dita por Gaynor nesse filme é: nunca olhe para baixo, sempre olhe para cima. Sam ouve então o papagaio da vizinha, mulher pássaro de topless, dizer qualquer coisa de ininteligível e toma aquilo como um sinal de bom agouro para bater na porta dela. Ele acaba na cama com ela, que tem a idade aproximada de sua mãe e parece possuir um decodificador que pode unir e desbloquear os detritos culturais na mente de Sam, que quer saber: o que aquele pássaro está dizendo? E ela responde: não sei, sinceramente sempre imaginei, mas não faço ideia. Essa tendência nihilista é particularmente notável na cena final, desafiadoramente ambígua, na qual Sam finalmente desocupa seu apartamento e observa da varanda do apartamento da mulher pássaro de topless com perplexidade desapegada, seu senhorio e a policial entrar no espaço abandonado e encontrar o inconfundível código roubo para Fique Quieto pintado com spray na parede de entrada. A expressão de Sam muda mercurialmente entre perplexidade e resignação, enquanto seu senhorio tem o que só pode ser descrito como um ataque de raiva ao ver a pichação. A cena está claramente aberta à interpretação, mas, ao que parece, Sam está abraçando seu status de sem-teto, um status que Mitchell associou anteriormente à servidão ao culto da morte bilionário. Sam agora se oferece às maquinações vilãs contra as quais é impotente, escolhendo uma vida de serviçal como alternativa preferível a uma vida de resistência fútil, e é seguro assumir que a trama insidiosa para controlar as mentes da população mundial por meio de mensagens ocultas continuará. Sam é um peixe pequeno em um grande lago de tubarões, sem nada que possa fazer, e o ciclo de injustiça acabará por persistir. Mas, neo-noir, impossível. É melhor não saber. Parece ser o recado final para dissuadir o espectador a não seguir os passos de Sam. É melhor permanecer alheio às forças ocultas que operam além do seu alcance, quer elas o manipulem ou o considerem com fria indiferença. É melhor ser um rosto jovem, radiante e belo, só desejoso de curtir e dançar, para permanecer vivo.
E assim o filme termina com muitos problemas não resolvidos, incluindo o de Sam com o aluguel atrasado, problema para o qual ele não dá a mínima importância e não faz qualquer esforço para resolver. Muitos outros mistérios ficaram a ser resolvidos, mas eles simplesmente não levam a lugar nenhum, ou são apenas uma pista falsa para o problema principal da história, o desaparecimento de Sarah, que afinal foi o único mistério resolvido, até porque Sam investiu todas as suas forças e energias nele. Quem é o amigo de bar de Sam? Ele é real ou é apenas uma invenção da consciência de Sam? Quem é o pirata que parece estar na raiz de todos os problemas que ocorrem durante o filme? Quem é o rei do sem-teto, o administrador oficial das façanhas confidenciais do culto, que conhece os segredos de Sam e é capaz de monitorá-lo e rastreá-lo com precisão pontual? Quem é o assassino de cães? Há uma montanha de evidências, coincidências e acontecimentos estranhos que parecem apontar para Sam. As pessoas latem para ele em seus pesadelos, e ele está sempre preso com uma guloseima para cachorro no bolso. Sam tem explosões violentas, um aparente desejo de vingança contra cães e uma visão misógina em relação às mulheres. Mas algumas linhas de diálogo sugerem que era a figura sombria que seguia Sam. E quem é a figura sombria que segue Sam? Isso só acontece em uma cena, em que ele foge rapidamente da figura anônima logo depois que recebe a ligação do fã de quadrinhos em seu celular. Há quem teorize que Sam não seria o assassino de cães, pois isso seria muito óbvio. O assassino teria de ser o personagem menos suspeito de todos, no caso, Sarah. Isso porque ela seria a única a ter motivos para sacrificar os cães, como todos aqueles que sacrificaram suas almas pela fama e fortuna em Hollywood. O único cachorro do filme que sabemos que foi morto é o cachorro de Sarah, que ela sacrificou pela promessa de vida eterna com um bilionário. Além disso, ela parece ter matado um cachorro no pesadelo de Sam, quando na trilha para o seu apartamento, ele encontra o que a princípio parece ser Sarah, mas em vez disso é um demônio vestido como Sarah, que usou biscoitos de cachorro e está atacando um homem. Quem estava atirando em Sam e na filha do bilionário quando eles estavam nadando nus? Não há resposta. O filme lança ao público, enfim, muitos quebra-cabeças para entender o filme. Mas a mensagem final do filme é que não vale a pena se esforçar tanto para descobrir mistérios que não levam a lugar nenhum. A questão é que este filme é insolúvel e um enigma porque alguns de seus mistérios não podem ser resolvidos e nem precisam ser. O filme cria um ato de equilíbrio poderoso e magistral, fornecendo mistérios não resolvidos e jogando um osso para o público enlouquecido pela solução de problemas. Mitchell colocou pistas tentadoras que deliberadamente não levam a lugar nenhum para ajudar a reforçar a ideia de segredos escondidos à vista de todos e de que há mais mistérios do que realmente existem. Como disse o amigo de bar de Sam, ansiamos por mistério porque não sobrou nenhum. Isso conduz ao niilismo e como as respostas às vezes são tão estúpidas quanto as perguntas. A hiperindulgente falta de sutileza do filme parece evidenciar que há alguma verdade em todas as mentiras. Sam usa o mundo das lendas urbanas, do paranormal e da conspiração como escapismo de uma existência sinuosa. A ilusão e a paranoia de Sam constroem este reino fictício de mistério e circunstâncias extraordinárias para lidar com os verdadeiros males e desgraças da sociedade. O universo do filme opera justamente na mistura incoerente da realidade e no delicioso engano de se envolver nesse reino escapista. Se buscamos sentido o tempo todo, é porque o nosso cérebro não aceita incongruências. A crença em tramas ocultas pode servir a uma função psicológica paradoxal. Ao mesmo tempo que fornece provas de que somos impotentes, conferem uma sensação de estabilidade a um universo instável. Nossas vidas muitas vezes podem parecer caóticas e insignificantes, e quando você se sente fora de controle, fora da vida que você acreditava que deveria ter, é reconfortante apontar para uma força misteriosa e poderosa que manipula seu destino. Você pode não estar em melhor situação, mas pelo menos você tem um símbolo contra o qual protestar, e assim elimina qualquer obrigação de se sentir responsável por sua própria sorte na vida. Ou seja, no fundo, Under the Silver Lake
é sobre nossa própria inépcia, imperfeições e noções mal concebidas sobre nossa importância no mundo. Sam é o tipo de homem que veio para Los Angeles com sonhos e expectativas de se tornar alguém importante, mesmo que não consiga articular quais qualidades extraordinárias ele deveria possuir. Agora, acreditando que está vivendo a versão ruim da vida que eu deveria ter, ele se tornou o tipo de homem que pode ser encontrado em um dos poucos bares de Los Angeles que começam a servir às 6 da manhã, o tipo de homem que amaldiçoará o sem-teto por ousar impedir mudanças, o tipo de homem propenso a explosões de violência explosiva e excessiva contra os fisicamente mais fracos, o tipo de homem que passa meses rastreando e analisando o padrão dos olhares de Vanna White na tela em busca de uma mensagem secreta codificada sendo transmitida entre membros da elite da classe dominante global. Desde sua fala apressada até sua distração, seu relacionamento com estranhas e sua paranoia elaborada, todos os comportamentos de Sam sugerem que ele está enfrentando habilmente uma crise de saúde mental, uma psicose maníaco-depressiva. Desde o início, ele parte do princípio que há pessoas lá fora, mais poderosas e mais ricas do que nós, que estão comunicando coisas e vendo coisas no mundo que destinam-se apenas a eles e não a nós. Aqui é onde a navalha de Occam, o princípio de resolução de problemas que defende a eliminação de explicações improváveis quando se tenta chegar a uma conclusão, não funciona. Desaparecimentos e mortes inexplicáveis escondem motivos sinistros e há mensagens ocultas em tudo, desde letras de músicas até caixas de cereais e banheiros. Mesmo as coisas com as quais você mais se importa na cultura, que parecem mais pessoais e sinceras e que aprofundam o seu sentimento pela humanidade, são cínicas e inautênticas, fabricadas no esquema de pão e circo para mantê-lo ludibriado. Para complicar um pouco as coisas, é claro, está o fato de Sam estar certo. O mistério do apartamento abruptamente vago de Sarah se desenrola com força psicodélica em uma massa barroca de incidentes e intrigas que se torna cada vez mais estranhamente fantasiosa, até culminar com a descoberta de Sam de um culto à morte de bilionários auxiliados pelo rei do sem-teto em seu plano de serem sepultados vivos ao lado de 3 jovens noivas para aguardar sua ascensão a um plano de existência iluminado. E se não fosse Sam, você jamais saberia que as coordenadas da base de operações dessa cabala nefasta, as chaves finais para trazer toda a trama à tona, estavam criptografadas o tempo todo nas páginas da revista Nintendo Power. Como o filme sugere fortemente, mensagens subliminares secretamente incorporadas em toda a cultura pop essencialmente o deixaram louco. E embora Sam tenha despertado, ele não deixa de continuar sendo inerentemente vítima de aliciamento da mídia, o que, até certo ponto, explica seu comportamento errático. Os videogames, os filmes, Nirvana, todos desempenharam um papel crucial na personalidade distorcida de Sam. Mais do que tudo, o que vale é a crítica, que passa desapercebida para muitos a Hollywood e a exposição, ainda que ínfima, do que se passa em seus subterrâneos. Sam é uma metáfora ambulante para a maioria dos atores ou atrizes de Los Angeles, bem como a todo o público que se iludem com o sonho dourado de Hollywood. Por enquanto, as respostas permanecem escondidas, bem abaixo da superfície, sob o lago prateado. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.